Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxeste este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois, o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene,
que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiverem filhos, os ventres que nunca deram à luz, os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Ajoelhemo-nos. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos conhecidos de Jesus, bem como as multidões, as mulheres que o acompanhavam,
desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, amados e amadas, você que me acompanha em casa, vocês que estão aqui, eu desejo ardentemente que cada pessoa que acompanha essa celebração, que dela participa, possa fazer uma experiência. Eu lhes convido para fazê-la através da contemplação. O verbo contemplar leva-nos a olhar, perceber os detalhes, ver aquilo que os nossos olhos alcançam. Aqui na Serra eu gosto muito de contemplar o pôr do sol, na trilha. Gosto de contemplar os passarinhos. Aqui nesse cenáculo, todo domingo, tem um roxinol que fica aqui ao lado. Daqui a pouco talvez vocês poderão ouvi-lo cantando. Estão ouvindo? É tão belo. Como Deus age por coisas pequenas. Como Deus fala por sinais. Contemplemos a cruz, amados e amadas. Eis o convite. Fixemos nosso olhar sobre o crucificado. A imagem nos remete ao que ouvimos no Evangelho. A imagem traz um acontecimento, retrata a paixão de alguém justo, amoroso, misericordioso. A Sagrada Escritura o chama o mais belo filho dos homens. E João diz, no seu Evangelho, passou fazendo bem a todos, curando os enfermos, compadecendo-se dos leprosos, compadecido da multidão faminta, da mulher adúltera que estava para ser apedrejada, entrando na casa de Zaqueu, um pecador público, e dizendo-lhe: hoje entrou em tua casa a salvação. Contemplemos Jesus agora em dois momentos. A igreja, no domingo de Ramos, ela propõe duas reflexões. A primeira, aquela que nós celebramos no início da missa, a entrada triunfante, Rei, Rei, ei-lo, vindo, passando. Ele que resistiu tantas vezes a qualquer manifestação pública, ele que fugira quando o povo lhe queria fazer rei, agora ele assume. É o único momento em que ele diz a Pilatos: tu o dizes, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo, disse a Pilatos. E eu vejo Pilatos espantado, talvez perguntando: que reino é esse? Esse homem é rei, com uma coroa de espinhos, sangrando, maltratado, humilhado? Que reino é esse?
E ele olha para Pilatos, como olha para você, para mim, para cada pessoa que o procura, e diz: o meu reino está dentro de você, é a paz que eu lhe dou, porque eu sou o seu Deus. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E a gente se encanta. Convido vocês nessa semana, a partir de agora, a fazer essa experiência mística da contemplação do mistério da cruz, de quererem perceber que não há prova de amor maior. Infinito amor. Eu escrevi uma peça que eu desejei muito ensiná-la nesses dias, mas não foi possível, por falta de pessoas. Chamei os jovens aqui da terra, quis ensaiar com eles, fui eu mesmo tentar fazer um ensaio, porque isso eu sei fazer desde a minha juventude. Só que naquela peça eu não quis colocar o nome Paixão de Cristo. Eu coloquei outro título, que eu partilho com vocês: Infinito amor, a tua paixão. Infinito amor, a tua paixão, a tua morte por nós, e pelo teu sangue, como diz o profeta Isaías, fomos libertos, nos tornamos homens e mulheres novos, para viver uma fraternidade nesse mundo que continua resistindo ao teu amor. A tua pessoa continua negando tua presença operosa, misericordiosa. Como é belo contemplar a paixão e vivê-la numa experiência de intimidade, numa experiência de comunhão com Ele, nas pessoas que sofrem. Contemplar sua chaga em rostos desfigurados pela fome. Contemplar sua face em tantos jovens desencontrados que se lançam no mundo das drogas. Tu me pedes que eu possa te levar a eles e fazê-los perceber que por tuas chagas fomos curados, que não fomos feitos para sermos escravos do pecado. Por isso Paulo diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como você que me escuta agora em casa vai celebrar essa semana, queira celebrá-la em santidade. Insisto, em sua casa, seja mais solícito, mais solícita. Fale menos, escute mais, ame-se. Queira doar-se às pessoas mais próximas, em gestos repetidos de amor. Seja capaz de perdoar a quem lhe ofendeu. Seja capaz de ir ao encontro dos outros. Celebre esta semana em santidade. Como você vai celebrá-la? Algumas pessoas ainda nos sítios costumam não varrer a casa na sexta-feira. Um belo gesto. Mas eu ouso dizer, varram as suas casas. Mas, se querem mesmo celebrar a Semana Santa, varram de vocês o lixo da indiferença, o lixo do pecado. Limpem suas vidas, purifiquemo-nos no sangue dele, e então celebraremos a Páscoa, alegres na esperança. Não vamos desistir dos propósitos, não vamos desistir diante das dificuldades. Com teimosia, com audácia apostólica, continuaremos testemunhando Jesus, porque, não sei se vocês se lembram, na narrativa do Evangelho, no início da missa, quando ele vai entrando e o povo o aclama, os fariseus, sempre eles, os religiosos, os mestres da lei, ficaram indignados e foram até ele, que ia no jumentinho, e disse: mestre, manda que esse povo pare com essas coisas, isso é uma blasfêmia, estão te chamando de Deus.
a resposta de Jesus: toca a mim e a você. Se eles se calarem, as pedras clamarão. Eis o grande pecado da igreja: calar-se diante do mundo materialista e ateu. O pecado da omissão e, às vezes, do desvio da doutrina, inclinando-se para outras coisas contrárias ao Evangelho. Isso se chama apostasia. Quer saber o que é apostasia? Negar a fé. Que Ele nos dê a coragem dos mártires, a audácia dos apóstolos. Que Ele nos dê nesses dias a humildade dos seus santos. Celebre em casa. Sexta-feira próxima. Há quase 30 anos que eu faço essa experiência, através da rádio independente. E como eu estou feliz com rádios que já estão dizendo: vamos retransmitir. Eu acho que será o 30º ano, em que das 11 horas até meio-dia, em casa, nós fazemos uma grande assembleia de contemplação da paixão. Passo a passo, silêncio. Coloque na sua sala, à mesa, um crucifixo, a Bíblia, uma vela acesa. Reúna a sua família. Vamos resistir a esse mundo que, depois de 2 anos de tantos sofrimentos, de isolamento social, de distanciamentos, de amarguras, de dor, de lágrimas, de perdas que a gente não esquece, quando podemos celebrar juntos. Gravatar, oh, como eu tenho pena desse povo. E outras cidades mais programaram para Sexta-feira Santa um carnaval. O que você pensa disso? O que você acha disso? A gente esquece tão cedo experiências sofridas. Não se tem um ano todo para fazer o carnaval? Por que celebrá-lo no dia mais santo do calendário? No dia em que a igreja chama os fiéis, o mundo, para contemplar a paixão do Senhor, para celebrar que pelo seu sangue fomos libertos. A eternidade existe, meus irmãos. Já fomos salvos, indiferente de nossas condições, de nossas pobrezas, de nossos pecados. Ele já nos remiu pelo seu sangue. Como celebrar esse dia com carnaval, com bebedeiras, com cachaça, com orgias sexuais, ou não é? Sim, você sabe que eu estou dizendo uma verdade. Escolha, pois, o seu caminho. Não quero aqui condenar ninguém. Estarei rezando pela conversão dessas pessoas. Mas se eu me calar, estou me omitindo no meu dever pastoral, de pregador do Evangelho, de apontar o caminho para o povo e fazer com que as pessoas conheçam Jesus. E nessa semana, celebre a sua paixão em espírito de piedade, de um profundo amor, de gratidão, de temor a Deus, e celebre o domingo pascal na alegria do ressuscitado. Mas desse mundo não podemos esperar muitas coisas, senão essas coisas mesmo. Vós não podeis servir a Deus e ao demônio. É palavra. Não podeis servir a Deus e ao mundo. Escolhei, pois, a vida. Está lá escrito. Escolhas são coisas pessoais. Ninguém vai poder escolher nada por mim, nem por você. Escolhamos, pois, o caminho da vida. Tome uma decisão. Insisto. Celebre esta semana em santidade. Ó Jesus, contemplando a vossa paixão, contemplando o vosso sacrifício, que se renova sobre os altares, peço-vos, ó amado, suplico-vos humildemente, piedade, Senhor,
piedade da humanidade, piedade dos que não creem, dos que blasfemam contra o vosso nome, dos que vos rejeitam, como fizeram os judeus diante de Pilatos. Piedade, Senhor, dos que vivem nas trevas. Piedade. Faço humildemente minhas as vossas palavras. Pai, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém.